Irmãos da Igreja Presbiteriana Peregrinos, por meio desse vídeo, quero fazer um convite para que todos jejuem essa semana. Como eu disse no estudo anterior sobre jejum, que gravei anteriormente sobre jejum, Jesus, no capítulo 9 de Mateus, nos ensina que, de certa forma, o jejum está relacionado à tristeza. Jejuamos exatamente porque ainda estamos tristes pela situação em que nos encontramos. Já fomos salvos, mas a realidade do pecado ainda é presente em nossas vidas. E também as consequências do pecado são uma realidade no mundo em que nós vivemos. E por causa das consequências do pecado, estamos sofrendo toda essa situação por causa do vírus e também não podemos estar juntos no domingo, dia do Senhor, cultuando ao nosso Deus. Por isso, vivemos dias tristes em que precisamos jejuar. Mas antes de explicar como isso vai acontecer, quero dar uma breve palavra que julgo ser muito importante. Vivemos sim dias tristes e difíceis, mas existem coisas muito piores acontecendo do que este vírus. Estou alertando para este ponto, pois tenho percebido que algumas pessoas, até alguns pastores, parecem tratar desse coronavírus como se fosse assim um sinal último do fim dos tempos, como se fosse a pior coisa que estivesse acontecendo, e não é o caso. Existem hoje mesmo coisas muito piores acontecendo nessa terra. Não estou falando de outras doenças, estou falando de coisas muito piores. Quero dar apenas um exemplo, para que os irmãos tenham noção do que estou querendo dizer. A OMS, que é a organização que tem alertado sobre essa pandemia no mundo, tentado prevenir e combater este vírus, é responsável por promover abortos seguramente induzidos em todo o mundo. Segundo os dados da própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que por causa disso, na verdade, deveria ser chamada de Organização Mundial de Satanás, 125 mil crianças são abortadas por indução todos os dias. Todos os dias. 125 mil crianças. Cerca de 40 a 50 milhões de crianças brutalmente assassinadas todos os anos, segundo os dados da própria OMS. Portanto, queridos, sim, existem muitas coisas piores acontecendo neste mundo. Não podemos perder essa perspectiva. Contudo, não quero desincentivá-los ao jejum que estamos os convidando e que estamos promovendo essa semana. Até porque não precisamos orar e jejuar apenas pelos piores problemas que estão acontecendo no mundo. Devemos sim orar a Deus, jejuar clamando que Ele nos dê graça neste momento que todos nós, de uma forma ou outra, estamos sendo diretamente impactados. Que Deus proteja a sua igreja. Devemos orar por isso, que Ele cuide e nos livre deste vírus, cuidando principalmente daqueles mais velhos da nossa igreja. Devemos orar também pelos irmãos da nossa igreja que, por causa das paralisações, estão ou poderão passar por dificuldades financeiras. Devemos orar para que logo sejamos juntos novamente na igreja, todos para cultuar ao Senhor. E também devemos colocar diante de Deus, em oração e jejum, a vida do nosso irmão Marco Antônio e de toda a sua família que estão na Índia, naquela situação tão difícil que passei para os irmãos. Devemos orar para que Deus os traga novamente para o Brasil em segurança. Devemos, irmãos, orar, devemos jejuar. Como fazer isso? Se você ainda não viu, convido que você assista o vídeo que gravei sobre jejum, que trago ali alguns princípios bíblicos sobre este assunto. E como a realidade de cada membro, de cada família é diferente, pensamos não em separar um dia específico dessa semana, mas a semana como um todo, para que você possa escolher um dia, ou então parte do dia, para orar, para buscar a Deus em jejum,
diante do nosso Senhor. Portanto, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos planejar para isso. Quem sabe já no próximo domingo não poderemos estar todos juntos novamente cultuando ao Senhor. Quem sabe até no domingo não poderíamos estar pela graça de Deus ali, agradecendo ao Senhor pelo livramento, pelo cuidado com Marco Antônio e sua família lá na Índia. Vamos orar por essas coisas e que Deus também abençoe a nossa igreja nesses tempos difíceis.